Não espero do Supremo Tribunal a perfeição. Ele é passível de erros e de equívocos. Mas nós temos, dia 4 agora, o julgamento de uma ação do PEN exatamente sobre o princípio da presunção de inocência. A ministra, tecnicamente, pode até dizer que não estava equivocada. Era um habeas corpus contra uma decisão do STJ, que havia se baseado numa posição anterior, equivocada, mas anterior, do Supremo Tribunal Federal. Agora não. O ministro Marco Aurélio pretende levar à mesa do tribunal... Porque que ela não concedeu, senador. Sim, mas veja, do ponto de vista técnico, ela está certa nesse caso citado. Mas deveria ter agido assim em senadora todos Vanessa, os casos, e errada no caso do habeas corpus do presidente Lula. Mas agora, na quarta-feira, nós vamos ver o Supremo Tribunal julgar o princípio. Eu, inclusive, acho que esse princípio pode ser discutido pelo Congresso, por pessoas eleitas pelo povo. Nós temos exemplos terríveis de condenações que não eram cumpridas ao longo de décadas. Por exemplo, a do Maluf. Eu mesmo já fiz uma sugestão de iniciarmos o debate sobre isso e apresentei um projeto na companhia do senador Ferraço, da senadora Gleisi e do senador Álvaro Dias. Ela foi relatada, talvez até inadequadamente, porque era um dos subscritores, pelo senador Ferraço. Está na Comissão de Constituição e Justiça. Mas só o Congresso podia mudar isso. Agora, na quarta-feira, o princípio constitucional vai ser examinado. E eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai validar a Constituição, senão estaria se transformando num tribunal de arbítrio. E daí nós teríamos que tomar providências. Não se trata de revanche, mas se trata da defesa do Estado de Direito e da defesa do próprio Congresso. A ministra Rosa Weber tem que votar, como votou a primeira vez e como disse que votaria se a discussão fosse do princípio. Então, está assegurada a manutenção do princípio constitucional da presunção de inocência. Se isso não acontecer, cabe a este Congresso Nacional tomar providências legislativas. E essas providências serão tomadas. E serão tomadas sem espírito de revanche, mas em defesa do Estado de Direito brasileiro. Eu, por exemplo, custe o que custar, do ponto de vista eleitoral, da crítica da mídia, não me furtarei a tomar iniciativas da manutenção do princípio constitucional, que pode sim ser mexido pelo Congresso Nacional, por uma Constituinte ou por uma emenda constitucional aprovada pelo conjunto dos senadores e dos deputados na forma do nosso regimento. Então, eu acredito que tudo se resolverá na quarta-feira. Não tenho muita dúvida disso, porque eu acredito no Estado de Direito e tenho esperança na manutenção do Estado democrático no Brasil. Não posso imaginar o Supremo Tribunal Federal, que pode errar, como nós erramos muitas vezes, insistir nessa posição e se transformar num tribunal arbitrário para retirar o Lula do processo eleitoral. Ele tem que ser julgado pelo povo, que coloquem razões. Eu, por exemplo, senadora, eu fiz oposição ao governo do Lula e ao governo da Dilma, porque eu não concordava com a política do Meirelles e a política do Joaquim Levy. E votei contra o impeachment porque eu sabia o que vinha. Quem tem que decidir os caminhos do Brasil é o povo, com ampla discussão, com uma imprensa aberta. O que é que nós queremos? O liberalismo econômico que destruiu a Grécia, que impede que a Espanha tenha um governo estável, que atrapalha a vida da Alemanha, que viabilizou a queda do ministro na Itália, que colocou a Europa inteira numa situação de pânico do ponto de vista da sua economia. Esses princípios liberais falidos na Europa estão pedindo asilo no Brasil, como um zumbi, um morto-vivo. E aqui eles estão tendo guarida, senador Tião. Eles estão tendo, Jorge, eles estão tendo guarida por parte de corruptos ideologicamente corrompidos e de corruptos de fato. Como é que é possível que o Lula seja condenado por um raio de um apartamento que nunca foi dele? Aliás, um apartamento medíocre. Eu vi o filme do apartamento na UOL ontem. É um apartamentinho de péssima construção, de
péssima qualidade. Não é um triplex, é um duplex. O terceiro andar é a cobertura onde puseram lá uma tina que eles chamam de piscina. 2,5 por 1,5, uma coisa absolutamente ridícula. E a dona Marisa havia comprado o quarto andar, pelo qual pagou durante 10 anos, e recebeu uma proposta: vamos trocar pela cobertura. O Lula foi lá, deu uma olhada naquilo, a OAS tinha assumido a construção do prédio e do apartamento e disse: não entro nessa treta, não quero. E disse: não gostei da cozinha. Não comprou, não assumiu, não teve posse, não usufruiu e não pode ser condenado por isso. Porque se o Lula for condenado por esse processo, o que estará sendo jogado no lixo é o direito brasileiro. Não é só a presunção de inocência, é a falta absoluta de prova material. É um crime sem corpo do delito. É uma violência que se comete não contra o Lula, mas contra a estrutura jurídica do Brasil. E tudo isso para acobertar o que vem acontecendo com o entreguismo. Vai a Embraer, vai a Eletrobras, vai petróleo, vai Petrobras, vão-se os direitos do povo trabalhador. E, logo em seguida, vão querer acabar também com a Previdência, que não conseguiram até agora. Mas, no momento pós-eleitoral, com este governo de parlamentares não eleitos, eles vão querer resolver o problema financeiro das despesas de campanha com o voto. Eles não terão mais mandato. Então, nós estamos numa situação muito difícil. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal ponha uma ordem nisso, porque nós temos que discutir a política econômica com seriedade, informar o povo com uma imprensa aberta, e o povo tem a vota. Parabéns, senadora, por ter assumido a tribuna nesta tarde de uma segunda-feira para informar a população, esclarecer o que está acontecendo. Não é o Lula que está em jogo, é o direito e a soberania nacional. Eu concordo.